Oi, amigos do canal, dando a continuidade, parte 2, sobre as histórias da fronteira que a gente passou. Mas vamos deixando o like, vamos compartilhando o vídeo, porque agora é um vídeo esclarecedor, né? Porque muita gente não sabe como funcionam as coisas na fronteira, seja de assessoria, de imóvel, de tudo, a gente vai esclarecendo. Vamos dar a sequência que a gente tinha parado nesse vídeo, na parte sobre aluguel de imóveis e os brasileiros que aqui estão chegando. Mas vamos deixando o like, vamos deixando o canal, ó, segue aí, ó. Vitória em breve, né? Vamos dar sequência nas coisas, porque o Brasil não pode parar e o Paraguai também não pode parar, porque o desenvolvimento está chegando e a parceria entre Brasil e Paraguai tem que se manter. Eu não sou brasileiro que trabalha na fronteira para criar atrito entre Brasil e Paraguai, porque um país depende do outro, muito, principalmente as empresas, as indústrias do Paraguai, do Brasil, que estão se instalando no Paraguai, depende do Brasil para exportar 85% da sua produção. Então não é muito viável e não é de muito bom tom estar colocando atrito entre Brasil e Paraguai nessa fronteira. Trabalhamos pela união dos povos e respeito à soberania de cada país. Brasileiros no Paraguai é uma coisa e paraguaios no Brasil é outra. Então cada país tem sua bandeira, tem a sua soberania e isso não se discute. Dando sequência nesse assunto, vamos falar dos brasileiros que aqui chegam. A gente estava comentando no vídeo anterior que Foz do Iguaçu é a cidade que é o corredor de tudo que não presta no país, passa por Foz para tentar chegar ao Paraguai. Corredor esse, mais conhecido como o famoso corredor da lavagem do dinheiro do país, principalmente da região sul e sudeste do Brasil. Não vou falar só sul, que o sudeste também migra tudo para Foz, que de Foz pula para o Paraguai. E a gente sabe que muitos árabes, né, a segunda maior comunidade árabe está em Foz. Porém, no Paraguai se concentra também uma grande comunidade árabe, que eles têm empresas no Paraguai, mas reside em Foz. Por isso que a Receita e a Federal estão cruzando os dados de informações sobre essas empresas, né, no exterior com residência no Brasil. Porque isso existe uma coisa, um aglomerado de situações que estão sendo levantadas pelo governo federal brasileiro e pelo Paraguai. Mas isso não é um caso que cabe a nós do canal, isso é um caso do governo e eles que se cuidam de lá. A gente cuida aqui de assessoria imigratória, de medicina no Paraguai e de compras no Paraguai. Eu estava relatando para vocês no vídeo anterior que há muito tempo atrás, eu já contei no vídeo anterior, quem não viu, dá uma olhada lá, que eu tinha um contrato que esse ano encerrou o meu contrato em janeiro com uma instituição onde a gente fazia as famosas matrículas. Aqui alguns papéis de matrícula, eu tenho muitos papéis de alunos matriculados por mim e de alunos que a gente faz assessoria. Porém, esses papéis de matrículas que a gente faz, vários, aqui tem uns atualizados de agora, tem uns antigos, tem tudo. Quando o aluno faz a matrícula, né, a instituição assina aqui e o aluno assina aqui. E em cima vem o nome do aluno e o nome do captador. O que é captador? É aquele que vai receber a metade do valor da matrícula para fazer sua matrícula. Então, quando você vê alguém na internet dizendo, eu faço assessoria de graça, eu tenho mais de 200 matrículas, pode ter certeza que a instituição ou alguém lá dentro desviou matrícula para beneficiar essa pessoa. E todo ano surge essa pessoa dos 200 matrículas feitas. Todo ano eles escolhem uma pessoa para dizer, olha, você vai ter 200 matrículas feitas. Dá essa sensação. Se é feita assim ou não, ninguém sabe, não tenho como provar isso, mas eu tenho como provar que 200 matrículas não sai de graça. Por quê? Todas as matrículas feitas, vem o nome do aluno e o nome do captador. Que quando sai o nome do captador, metade do valor da matrícula vai para essa pessoa. Então, se a pessoa fez 200 matrículas, é só multiplicar 200 vezes 900 e você vai saber quanto um assessor de matrícula no Paraguai ganha através de 200 matrículas no Paraguai. Aí vocês vão ter uma noção bem legal. Outra coisa importante a se declarar aqui é que nem todo mundo que faz assessoria conhece o Paraguai e sabe onde morar, os melhores bairros, tudo. Porque eles pegam anúncio do Facebook para tentar empurrar para os alunos. Eles não fazem visita no prédio, não filma a rua, não olha comércio, não olha segurança, não conhece os proprietários, não faz nada disso. Isso quem costuma fazer é quem é assessor que já tem contatos no Paraguai, tanto que hoje muitas assessorias de medicina migraram para fazer também assessoria para brasileiros no Paraguai, porque viram a oportunidade
de assessorar os brasileiros que aqui estão chegando. Também, beleza, tranquilo. Só que temos um detalhe. A gente não faz assessoria para influenciar seu filho ou brasileiro que está aqui para estar vivendo na ponte de mula de medicamentos medicamentos fabricados no Paraguai, e muito menos a gente nunca apoiou fazer ninguém de mula para transportar qualquer coisa irregular para o Brasil. E isso nosso canal nunca fez. Nunca fui parado na aduana transportando nada, não tenho ninguém comprando nada no Paraguai, levando nada para mim no Brasil. Nunca tive, nunca vou ter isso, porque eu não trabalho com isso. Muita gente até me ofereceu iPhone, me ofereceu $1000, tudo. Eles oferecem uns valores absurdos para você transportar as coisas para o Brasil. Mas eu não trabalho com isso. Teve até um cearense, que ele disse que é cearense, que vinha de Brasília, mas na verdade acho que ele mora em São Paulo, um casal, que me pediu: onde é que você compra as arezos? As arezos que eu vendia no meu canal, que foi roubada na minha casa em Foz, que mais de 300 pares, quase 400 pares de arezos originais, eu comprava de um senhor árabe na Vila Portes, um prédio, que ele chegava com as caixas direto da fábrica da Arezzo, e a gente comprava as sandálias Arezzo com ele. Toda semana eu comprava as Arezzo e vendia para os estudantes de medicina em Foz do Iguaçu. Amanda, as outras meninas, tudo eu comprava um monte, eu não vou falar o nome de todas, mas Amanda eu vou falar que é de Alagoas, mas tinham as outras meninas que um monte de gente comprava sandália Arezzo comigo. Só que as pessoas não sabem é o seguinte, que Foz eu comprava sandálias originais. Eu não comprava produto falsificado, não. Sandálias originais de fábrica, com código de barra e tudo. Fazia consultoria de brechó, fazendo busca de fornecedores de roupa de agasalho e tudo, porque muitos estudantes, quando chegam nessa fronteira, não tem dinheiro para comprar roupa de inverno. Então eu faço essa busca de cobertor, de roupa, de agasalho, para o estudante economizar. Então esse é o trabalho de uma assessoria, auxiliar aquele estudante que não sabe onde vai comprar os móveis, mobiliar a casa com usado ou com novo, fazer o aluguel do imóvel, fazer a busca do imóvel. Esse é o nosso trabalho, que às vezes incomoda algumas assessorias, porque elas não disponibilizam desse serviço da forma que a gente faz, direta, filmando, entregando, fazendo as coisas. Claro, toda assessoria, não tem como eu ter 11 mil inscritos e mais de 2 milhões, quase 3 milhões de visualização no YouTube, para dizer que a gente nunca teve problema no canal com alguma assessoria. Todo mundo já teve. Todo mundo já teve. Não tem essa assessoria que já não teve um pepino com alguém. Só que entre pepino e desrespeito há duas categorias diferentes. E muitos brasileiros que aqui chegam, por se estar no Paraguai, se acham no direito de saber que no Paraguai não tem as mesmas leis do Brasil e tenta fazer as coisas com a gente. Entendeu? Ofender, agredir. Minha mãe foi agredida. Minha mãe foi espancada. Levou uma mãozada de um estudante de medicina, de garagem. Empurrada, tudo. Eu fui agredido. Foi tentado levar minha bolsa com meu celular. Fui também atacado em Foz por um grupo mandado de estudantes, com um pessoal de faculdade e tudo, né? Que a gente já sabe os nomes das pessoas, né? Levinsky, né? Na Carolina, a gente sabe de tudo. A gente sabe das mutretas dos apartamentos, que tem instalação de câmera, tanto que as instalações de câmera no apartamento foi a ocorrência que a menina pulou do prédio do 7º andar para baixo, ficaram em cima de um telhado de um restaurante, porque a gente fez um teste dentro do imóvel para descobrir se tinha, e para fazer esse teste só tinha uma forma de testar se a gente era monitorado no imóvel. Eu fiz o teste, depois que eu fiz o teste, comprovei tudo. Sim, o imóvel tem câmeras de monitoramento interno, no quarto, na sala, na cozinha. Então os hóspedes não têm privacidade, e nem os estudantes. Às vezes alugam um imóvel, você está sendo monitorado e você não sabe. Mas tudo isso a gente descobre, sabe por quê? Porque a gente sabe o sistema de como rastrear e chegar a essa situação e ter essas informações. Agora, é claro, para fazer tudo isso, a gente teve que fazer uns ajustes, conhecer umas pessoas, né? É que nem o caso que os seguranças tiram uma foto com ele, manda para mim ver se é o Leandro para fazer isso, que eu vou mandar uma pessoa que vai fazer isso com o Leandro, que Leandro vai fazer isso, que Leandro vai fazer aquilo. Todo esse mapeamento a gente fez, só que o outro lado da história ninguém sabe. E o outro lado já foi entregue. Então a gente tem os recibos, porque a gente aluga um imóvel, a gente tem os recibos, a gente quando faz a compra da geladeira, fogão, a gente tem as coisas. Tanto que teve uma mulher que
não quis pagar assessoria, comprou uma cama, uma geladeira, ela não me pagou, fiquei com a cama e a geladeira, eu disse que só entregava ela pessoalmente, ela não veio receber. A geladeira recentemente eu vendi porque ela roubou umas coisas minhas que estavam dentro do imóvel que eu tinha alugado para ela, inclusive imóvel esse que a menina pulou do apartamento, que eu precisei estar dentro desse apartamento para descobrir as coisas que fizeram com que aquela estudante pulasse do 7º andar desse apartamento. Então as pessoas julgam a história pelo lado, mas não sabem o lado podre que está por trás dessas histórias, né? Vocês sabem a história contada, mas a história vindo da minha boca vocês não sabem. Então a gente, quando quer saber as coisas, a gente convida a pessoa, liga para a pessoa, meu número é mais 5545998287646, entra em acordo, discute. Para isso existe juiz, para isso existe promotor, para isso existe notificação, para isso se juntam os dois lados para conversar e não fazer o que fizeram comigo, o que fizeram com outras pessoas no Paraguai, que a gente sabe muito bem as coisas que vocês fizeram. Porque não é só comigo. O Paraguai, as pessoas têm esse hábito, né? Junta 3, 4 para intimidar um brasileiro. Só que no nosso caso a gente inverteu a situação, porque a gente levantou as coisas e descobriu bem direitinho tudo que estava sendo feito. Porque nem todo que você fala, que você se senta com aquela pessoa, a história é daquele jeito. Aprenda uma coisa comigo. Às vezes você está com uma pessoa, vocês estão tudo planando uma coisa, mas levanta uma pessoa daí e vem aqui me contar. Levanta, né? São Gabriel, diretamente, né? O São Gabriel me protege dentro da faculdade e passa as informações pra gente, né? Como canta a música do Roberto? Lady Laura, me abraça bem forte, Lady Laura, né? Eu amo o Roberto Carlos, eu canto sempre essa música pra mamãe, né? Lady Laura. Porque, né? É graças à minha mãe que as informações chegam até a gente, né? Porque nem tudo que vocês sabem a verdade, não. Vocês sabem a metade da missa. A missa completa vocês não sabem, porque nenhum deles vão contar a verdade não para vocês. Tenha certeza, a verdade mesmo ninguém conta não. Eles contam o que eles planejam, eles tramam, eles articulam. Mas a verdade, ao pé da letra, ninguém conta. E a gente sabe de detalhes e coisas assim que fizeram com meu nome e com outras coisas comigo, que tudo isso se junta num bolo e por isso que a gente tomou as providências que tomamos, né? E agimos da forma que agimos. Porque se a partir do momento que 1, 2, 3 se juntam para fazer uma coisa com uma pessoa, isso para mim já é uma formação de quadrilha. Não tem outro nome a se dizer, né? Uma formação de quadrilha. E quando essa instituição tem problemas relacionados à documentação migratória e passou por uma perícia, uma auditoria de fiscalização de desvio de dinheiro e outras coisinhas mais, não precisa se dizer muito, né? Não precisa se dizer muito. Aí se junta o podre com a merda, aí dá esse bolo todo, né? Mas a gente tá aqui para puxar a cordinha, para dar descarga, porque ninguém precisa do que faz de manhã no vaso para viver e a vida prossegue. Por isso que as reuniões que eu tive com as pessoas que eu conheço do Brasil, que inclusive estão em Brasília, e as pessoas que eu conheço em Assunção, e as pessoas que eu conheço na Argentina, é graças às informações cruzadas que a gente sabe das informações, porque nem tudo é do jeito que vocês imaginam. Então, às vezes as pessoas, olha, quem me critica, você ouviu uma história? Pois liga para mim, conta a história para a gente ouvir, debater, né? A contar a minha outra versão, porque às vezes você ouve uma história, mas você não ligou para mim para saber o lado da história. Você ouviu? Não. Você ouviu o lado da história contada, né? É que nem a mulher, né? Aquela idosa que me pediu assessoria, enfermeira do Rio de Janeiro, que hoje faz medicina, que a gente fez tudo quando chegou no Paraguai para acabar com a minha imagem. Mas não acabou com a minha imagem porque a imagem dela já é acabada, né? Porque eu já sei, ó, que isso aqui na cabeça dela é pouco do que as coisas que a gente levanta. Porque quando o povo começa a levantar as coisas, a gente também começa a levantar as coisas e acaba descobrindo que a gente vê que aquela pessoa que está ali criticando, a vida dela é tão podre que ela nem imagina do que ela está passando. Às vezes ela está estudando e nem imagina as coisas que estão acontecendo. Às vezes ela tá sem tempo nem para saber o que acontece ao redor dela. Mas a gente sabe. E às vezes, né? Eu me lembro que uma vez um gerente disse, é coisa de vagabundo. Eu disse, é. Agora, se você for levantar quem é que está fazendo a vagabundagem, vocês ficam chocados. É que nem minha mãe estava no hotel, o escorpião mordeu a minha mãe dentro de um hotel, né? No Paraguai. Minha mãe passou mal, caída dentro do quarto do hotel. O hotel também cheio de mofo, cheio de infiltração.
o homem dobrou o valor do aluguel do quarto e queria me extorquir um valor acima do valor daquilo que eu pagava. E ainda botou a gente para sair no inverno do hotel. Eu disse, Ainda fez eu assinar um papel me obrigando a pagar um valor que ele queria. Porque no Paraguai é assim, eles juntam 3, 4, ele obriga a assinar um papel acusando você daquilo. Então você sozinho, com 5 ou 6 pessoas, como é que você vai provar o contrário? Me diga, como é que você prova o contrário? Quem nunca ouviu a história do Paraguai, que às vezes junta 5, 6, 7 pessoas e obriga você a assinar um documento para acabar com, para reverter o quadro? Isso é muito comum, por isso que o povo diz, olha, não entre em sala sozinho no Paraguai, cuidado com as coisas que acontecem no Paraguai, porque é muito comum, isso já aconteceu comigo 2 vezes, né? 2 vezes aconteceu isso comigo. E a gente sabe muito bem quem foi e como foi articulado isso, e a gente sabe muito bem a conduta que tivemos que tomar. E as coisas que tivemos que levantar de inverso para jogar no ventilador referente a esse caso. Então, as coisas acontecem dessa forma. E como eu falei no vídeo passado, as pessoas ficam dizendo, Leandro, mas você de vermelho, você faz o L, faço o L de Leandro, o L de Lula, L de que eu quiser, porque cada um vota em quem quiser. Se é de direita, esquerda, de centro, não interessa a vida particular do povo. Cada um defende a bandeira que acredita. Eu defendo a bandeira do país, para o Brasil soberano, e respeito o meu país. Eu não vou nunca contra o Brasil e não vou impor nunca uma bandeira de outro país para se instalar no Brasil. O Paraguai jamais vai admitir uma bandeira de outro país ser levantada no Paraguai no lugar da bandeira do Paraguai. Porque o Brasil vai ter que tolerar isso no país dele? Não, não vai não tolerar não, meu filho. Vai tolerar não. E outra, a universidade que eu trabalhei por muito tempo, que eu mostrei até o contrato aqui, que eu já fiz várias matrículas, tem matrículas ainda feitas por outros estudantes, que a gente sabe, os captadores aqui, que a gente prestou assessoria e ainda tem um monte de papel desse em casa, que eu não ia trazer tudo. A gente sabe muito bem que a faculdade sempre foi, o dono da faculdade sempre foi do Partido dos Trabalhadores, do Movimento do Sem Terra, a maior universidade da Cidade do Oeste, que vai fundar em Assunção, que tem Pedro Juan, que tem na Cidade do Oeste, todo mundo sabe. Hoje ele desfiliou em janeiro do PT, mas está no Centrão, que Centrão também está apoiando o governo Lula. Ninguém vai apoiar um governo de extrema direita, louco. Tem um monte de amigos de direita. Tem um monte de amigos no Colorado, no Paraguai, no Eu Creio, no Liberal, isso não importa não. Respeito meus amigos, tenho maior amizade com todo mundo, do Colorado, de tudo. Tenho o maior respeito ao CONES, ao governo, ao MEC do Paraguai, tudo isso a gente respeita. Agora, as coisas que tem de problema de Brasil, de brasileiro vir para o Paraguai, migrar para o Paraguai, para queimar a imagem do Brasil, para querer dar uma de gostoso no Paraguai, dizendo que acha que o Paraguai